Quero te convidar a abrir a sua Bíblia então no livro de Neemias. Neemias, nós vamos continuar a nossa série sobre o livro de Neemias. A nossa série se chama Fé e Ação, e a gente tem trabalhado então neste livro de Neemias. E hoje nós chegamos no capítulo 6. O capítulo 6 de Neemias, se você tem acompanhado, ele conclui a restauração dos muros, ele completa os muros. Nós vamos ver que ele ainda não tinha colocado as portas, mas ele termina a construção dos muros. Se você olhar o versículo 15 e 16 de Neemias capítulo 6, ele fala assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. A gente tem estudado o livro de Neemias, e aqui esse capítulo é quando ele termina essa construção dos muros. E quando ele termina essa reconstrução dos muros, os inimigos se levantam. Os inimigos se levantam para tentar intimidar mais uma vez. Nós já temos estudado sobre isso, nós já vimos essa disposição, essa proposta de Neemias de voltar e reconstruir Jerusalém, os seus muros, as suas portas. E a gente tem estudado isso, que a reconstrução dos muros é muito mais do que uma reconstrução física. É uma reconstrução de identidade, é uma reconstrução de uma nação, é uma reconstrução de autoestima, é uma reconstrução de proteção. Depois a gente vai ver com Esdras essa reconstrução da adoração, do templo. É muito mais do que uma reconstrução simplesmente física. E nós temos trazido essa ideia para a reconstrução da nossa vida enquanto igreja, nossa vida enquanto pessoas, a reconstrução de sonhos, a reconstrução da sua casa, reconstrução de ministérios, reconstrução da sua família, reconstrução da sua vida espiritual. E todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de reconstruir algo com a ajuda de Deus, na decisão certa, no sentido certo, o inimigo se levanta para destruir. E aqui mais uma vez a oposição se levanta. Nós já estudamos a questão da oposição externa, nós já estudamos a questão da oposição interna, e agora mais uma vez, quando eles estão pertinhos da reconstrução total, porque nós veremos que ele reconstrói os muros e ainda não tinha colocado as portas, mas ele está ali no finalzinho. E quando os inimigos descobrem isso ou sabem disso, mais uma vez eles se levantam para intimidá-los. Eles se levantam como essa oposição. Você já deve ter percebido isso. Toda vez que você toma uma decisão, vou fazer uma reconstrução, eu vou retomar isso na minha vida, que é Deus que te direciona no sentido certo, para ouvir o propósito de Deus, para ouvir a voz de Deus, a oposição se levanta. E esse capítulo então ele vai nos mostrar algumas características, algumas qualificações, algumas qualidades para a gente terminar essa reconstrução. Porque, querido, quando você se propõe a reconstruir algo, se Deus estiver contigo, eu quero dizer para você que essa reconstrução vai acontecer na tua vida. Você vai chegar lá. Quando você coloca uma disposição no seu coração de reconstrução, de reconstruir algo, e que Deus falou com você, para você fazer isso, você vai até o fim, Deus estará contigo. Mas a oposição se levanta, o inimigo se levanta. E aí nós veremos nesse capítulo 6 algumas qualidades para nós vencermos o inimigo, algumas qualidades para vencermos essa oposição, algumas qualidades para a gente chegar no final dessa reconstrução. Então acompanha comigo a leitura de Neemias capítulo 6, desde o versículo 1. Diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem:
venha, vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhes mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Só até aqui. Deus, em nome de Jesus, nós nos submetemos à Tua palavra, para que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor tire todas as nossas dúvidas e que saímos daqui transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos essa questão de como vencer a oposição. Nós já falamos um pouco sobre isso, essa questão da oposição externa, oposição interna, mas agora chegando pertinho do final, quando a gente se coloca nessa reconstrução, e vou dizer uma coisa para você: reformar, reconstruir é muito mais difícil do que construir do zero. Reformar, e quem vos fala pode te falar que alguém que reformou um pouco da casa, ainda morando dentro da casa. Nós construímos do zero. Quando nós começamos a construção ali, para ainda fazer muro de arrime, os alicerces, nós encontramos água. E aí todo terreno que tem água tem que fazer lá um reforço especial. Foi uma grana para botar lá a tal da farofa, faz concreto tal, para firmar tudo, alicerce, e beleza. Moramos, entramos, depois de um tempo começou a aparecer algumas rachaduras. Quem não entende nada já fica morrendo de medo, né? E aí, consultando algumas pessoas, a gente decidiu fazer um reforço estrutural, morando dentro da casa já. Então olharam lá e iam fazer um reforço em 9 pilares, 9 ou 10 pilares, dentro da casa. Imagina, os 4 morando dentro da casa, e aí cava-se um buraco dentro da sala, abre um buraquinho e faz uma montanha de talvez 1,5 m, 1,5 m daqui, né? Não, brincadeira. Mas era mais ou menos desse tamanho assim, ó. Batia quase no meu peito, uma montanha de terra, dentro da sala, imagina. Dentro da sala foram 2, uma no closet e uma na outra suíte, uma loucura. Era terra, sabe que você chegar em casa, e o pessoal passando com um carrinho. A ideia de reconstruir, às vezes parece meio de tirar a gente da zona do conforto. Porque reformar, morando dentro da mesma casa, é uma loucura. Reconstruir é muito mais difícil do que construir do zero. E eu posso falar, porque eu reconstruí não só a minha casa, um reforço estrutural, mas eu reconstruí a minha vida
morando dentro dela. Então, quando eu digo que você pode sim chegar lá numa reconstrução, se você estiver ouvindo a voz de Deus, querido, se a gente tiver essas características em Neemias, se a gente ouvir a voz de Deus e aprender com essas qualidades e buscarmos em Cristo essa reconstrução, eu posso dizer para você, é possível sim. Se Deus tem te mostrado nessa série, se Deus tem falado com você, ou se Deus falar com você hoje, algo que você precisa reconstruir na tua história, na tua casa, na tua família, algum sonho que precisa ressuscitar, algum ministério que precisa reconstruir, não desista, continue, mas vá até o fim, porque é possível. Não fique se limitando, não fique pensando, não vai dar muito trabalho, eu estou muito tempo fora da igreja, eu estou muito tempo distante, eu estou muito tempo... Não coloque desculpas, não coloque limites, mas se Deus colocar alguma reconstrução na tua vida, faça. Aprenda com essas características que veremos hoje em Neemias, e com todas essas características e ensinamentos que temos visto domingo após domingo, e continue nessa reconstrução, que eu tenho certeza que Deus te dará bom êxito. Então, quando a gente olha para o capítulo 6 de Neemias, nós vemos algumas qualidades para vencer a oposição, qualidades para vencer o inimigo. Primeira delas é discernimento espiritual. Por que discernimento espiritual? Porque se você prestou atenção na leitura e na história, você viu que ele começa dizendo assim, quando os inimigos descobriram que a gente concluiu a reconstrução, eles vieram intimidar-nos. Aqueles mesmos que nós já conversamos, Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, aqueles mesmos vieram intimidar-nos, e por 4 vezes eles fazem o convite, vamos nos encontrar, precisamos conversar. E Neemias tem essa percepção, é o discernimento espiritual, essa percepção, eles estão querendo o mal, eles estão tentando o mal contra mim, isso aqui é cilada, isso aqui é tocar, isso aqui é arapuca, isso aqui é armadilha. O discernimento espiritual é essa percepção de ver assim, peraí, não vai por esse caminho. Essa percepção de que algo está errado, essa percepção de que isso aqui vai dar em morte. Eles não querem o meu bem, eles não estão fazendo isso por bondade, aqui não tem bondade nenhuma. Esse discernimento espiritual, 1 Coríntios capítulo 12 coloca como um dom do Espírito. E todas as vezes que fala sobre discernimento espiritual, eu lembro do meu sogro, e minha sogra está aqui. Meu sogro era um camarada que tinha o dom de discernimento espiritual, era impressionante. Essa percepção, essa sensibilidade de conhecer alguém, conversar com alguém, ou pegar uma situação, e ele falava, não é por aí, vem para cá, vem por aqui. A gente tem essa tendência, às vezes, chega na igreja, alguém fala assim, eu fui numa igreja e eu vi o fulano e ele fala muito bem, traz para cá, vamos convidar para cá. Eu fui numa igreja e estava o fulano falando, peguei o contato dele, traz para pastor, traz para falar. Meu sogro olhava, conversava um pouco com a pessoa, ele já falava sim ou não. E quando ele falava não, às vezes a gente não entendia e queria trazer, e aí depois a gente ouvia alguma bomba, alguma história. Isso é discernimento espiritual. Todo cristão precisa buscar, todo cristão precisa ter, e eu fico lembrando de tantas vezes do ministério, onde faltou esse discernimento, onde chegava alguém, ou tinha alguma situação, e aí depois dava um pipinaço na igreja, um problema, e a gente tinha que resolver, e aí chegava em casa, eu e a Renata, a gente sempre conversava sobre isso, falando, será que a gente não tem discernimento espiritual? Por que a gente não percebeu antes? Por que a gente não se ligou nisso antes? É claro que tem a questão da idade, a juventude, e através dessa experiência que a gente vai aprendendo a ter discernimento espiritual, mas nós precisamos ter discernimento espiritual, não só na igreja, mas na nossa vida espiritual. Quantos problemas nós evitaríamos se a gente tivesse discernimento espiritual? Quantas quedas, quantos pecados nós evitaríamos se tivéssemos discernimento espiritual? Esse caminho não está legal, essas amizades aqui não estão me levando para o lado bom, essa conversa aqui não está legal, vou parar por aqui. Quantos problemas na igreja, quantas dificuldades na igreja nós entramos, e aí cria um problemaço, e a gente tem que resolver depois, por falta de discernimento espiritual.
E a Bíblia fala que discernimento espiritual, você pega lá em Hebreus, é pelo exercício constante. Não tem outro jeito de obtermos discernimento espiritual, não tem outro jeito de alcançarmos discernimento espiritual sem o exercício constante. Porque quando nós somos crianças, a gente não aprende nada, está ali, né? Você vai fazendo, mas aí com o exercício constante, você aprende a andar. Com exercício constante você aprende algumas habilidades. Com exercício constante você aprende a ler e escrever. Com exercício constante você aprende a tomar decisões. Com exercício constante você aprende a sabedoria. Discernimento espiritual é isso. Não é da noite para o dia, não é um passe de mágica, não é só uma reunião de oração, mas discernimento é esse exercício constante, numa caminhada com o Senhor Jesus, numa caminhada de intimidade com Cristo, numa busca e na prática do dia a dia como sabedoria que é você conseguir praticar, aplicar aquilo que você tem aprendido. Isso é discernimento espiritual. Não é só conhecer, não é só saber no intelecto, é quando você consegue aplicar aquilo no seu dia a dia, como sabedoria. Isso é discernimento espiritual. E o discernimento espiritual nos ajuda ali, como Neemias aqui. O discernimento espiritual é que nos ajuda a focar naquilo que é prioridade. Se você perceber na história, eles chamam Neemias, vem para cá que a gente quer conversar. E ele tem o discernimento, opa, isso aqui não é legal, eles estão tramando mal contra mim. Ele fala, não, eu não vou descer, eu tenho um trabalho para fazer, eu estou realizando a construção, a reconstrução. Quando a gente tem discernimento espiritual, a gente foca naquilo que é prioridade. Porque, gente, posso falar uma coisa? Às vezes o diabo não vai querer derrubar tudo, destruir tudo de cara. Às vezes o diabo vai querer te tirar do foco, só isso. Ele vai te desviar um pouquinho. Ele só quer desviar um pouquinho, e se você desviar um pouquinho do foco, daquilo que Deus te chamou para fazer, ele já fica feliz. E às vezes a gente está aqui, na igreja, fazendo coisas espirituais. Eu vou na igreja todo domingo eu vou na igreja, todo mês eu dou o dízimo, todo mês eu tomo a ceia. Mas se ele conseguiu te desviar um pouquinho do seu foco, da sua prioridade, da sua missão, do seu chamado, ele já está feliz. Talvez a pergunta para nós seja, você que está vindo aqui todo domingo, mas será que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Porque você pode estar todo domingo aqui, e você pode ser um dizimista fiel, e você pode tomar a ceia todos os meses, mas será que é só isso? Porque se ele conseguiu desviar o foco, ele já vai estar feliz, e você vai estar todo domingo na igreja, e o diabo está super feliz com a sua vida, porque ele conseguiu desviar o foco. O discernimento espiritual é essa consciência que fala, opa, eu estou desviando o foco, eu preciso. O que Deus te chamou para fazer? Qual é a missão, dons e talentos que Ele te deu, e que Ele te convoca para uma reconstrução, que Ele te convoca para uma missão, que Ele te convoca para você sair da tua zona de conforto, da tua cidadela de Suzã, dos lírios, para vir, para reconstruir, para botar a mão na massa e para trabalhar. A gente precisa entender isso é discernimento espiritual. Como a igreja precisa de discernimento espiritual, porque muitas vezes nós estamos fazendo tantas coisas, mas será que estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Será que temos feito aquilo que Deus nos convocou, a missão que Ele nos deu? Será que temos feito aquilo que Ele falou, é isso que é para fazer? Ou a gente está desviando o foco e se perdendo no meio do caminho? Quando a gente tem discernimento espiritual, a gente consegue ignorar as conversas do inimigo. E é isso que é interessante. Se você olhar, meu sogro tinha uma frase que eu aprendi e peguei para a minha vida toda. Se você olhar e falar assim, como eles chamam? Eles são 4 vezes, Sanbalat e Gesem, mandam lá, e as 4 vezes Neemias responde do mesmo jeito. Na 5ª vez ele chama de novo, só que ele manda uma carta aberta. Ele fala, estão dizendo por aí. E Gesem confirma, e depois ele fala, estão dizendo por aí, por 3 vezes eles dizem. E meu sogro sempre falava, escuta uma coisa, ouvi dizer do diabo. Anota isso aí, esse negócio de ouvir dizer é do diabo. Estão dizendo, ouvi dizer, estão falando por aí. E Neemias nem dá trela para isso. Neemias fala assim, isso aí que vocês estão falando é balela, isso aí não tem procedência, e toca a ficha.
ele não fica gastando tempo em justificar, ele não fica gastando tempo em resolver fofoquinha, ele não fica gastando tempo em resolver um monte de coisa. Ele sabe, ele tem clareza nas suas prioridades, ele sabe o que ele foi chamado para fazer, e ele tem discernimento espiritual. Por isso ele não dá trela para mentira, e ele foca no que é prioritário. Isso é discernimento espiritual. Como nos falta discernimento espiritual? Porque muitas vezes a gente quer ficar resolvendo, a gente fala isso entre os pastores, se a gente ficar resolvendo todas as fofocas que aparecem na igreja, a gente não trabalha, queridos. A gente não trabalha, porque tem em todo lugar, tá? Eu não estou falando só de igreja não. Você que trabalha numa empresa que tem bastante gente, vai ter, e tem funcionário, um puxando a perna do outro, vai ter. Se a gente ficar parando para resolver todas as fofocas, a gente não trabalha. Então a gente precisa ver o que é prioritário, o que Deus colocou nas nossas mãos. Quais as que a gente vai ter que resolver e tratar, quais não. Mas a gente precisa entender o que o Senhor me chamou para fazer. Eu preciso ter discernimento espiritual se isso está me tirando do foco ou não. E eu preciso focar naquilo que é prioridade. O que Deus tem colocado na tua mão como prioridade? Porque o discernimento espiritual, até mesmo se você perceber depois, vai envolver desculpas espirituais. Quando ele vai na casa de Semaías, ele vai na casa de Semaías, neto, filho de sei que lá, e o camarada está preso, as portas fechadas, e ele fala assim: Neemias, vamos nos encontrar no templo, vamos nos encontrar na casa de Deus, as portas fechadas, vamos ficar lá dentro. E Neemias de novo tem discernimento espiritual, ele fala: opa, este não é de Deus, é um profeta chamando Neemias para a casa de Deus, e ele tem o discernimento espiritual que isso não vinha de Deus. Discernimento espiritual. Quando a gente tem o discernimento espiritual, ele nos coloca em submissão à palavra de Deus. A palavra de Deus. Entre a palavra de Deus e um profeta, fique sempre com a palavra de Deus, porque nunca um profeta, se for de Deus, vai falar algo incoerente ou contrário à palavra de Deus. Da pandemia para cá, a internet se tornou terra das igrejas e pastores e tudo mais. E aí a galera descobriu um monte de gente pregando, um monte de igreja transmitindo, e aí virou uma bagunça. Tem muita coisa boa? Claro que tem, mas também tem muita coisa ruim. E a gente precisa ter esse discernimento de ouvir e entender o que está acontecendo. Se Neemias não conhecesse a palavra, por quê? Porque ele chama Neemias para o templo, mas lá no templo, dentro do templo, só entrava a tribo de Levi, e no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote. Ele não tinha essa prerrogativa, ele não tinha essa função. E se ele entrasse até no templo para fazer alguma coisa que não era da dele, ele poderia ser desacreditado, difamado, poderia acabar com o seu ministério. Um convite à casa de Deus, um convite ao templo do Senhor, mas ele tem discernimento espiritual. Esse discernimento espiritual nos coloca em submissão até na palavra de Deus. Antigamente a gente falava muito isso, quando alguém mudava de cidade, ou quando alguém se convertia, falava: procura uma igreja perto da sua casa. É muito longe para você, não, procura uma igreja perto da sua casa. Hoje eu não falo mais isso, não dá mais para falar isso. Hoje tem que falar assim: procura uma igreja bíblica, procura uma igreja que prega a Bíblia, procura uma igreja que a Bíblia seja o centro do púlpito, que Jesus Cristo seja o centro e não o homem no centro, que Jesus Cristo e a doutrina seja o centro e não as emoções, as paixões do homem, que seja Jesus Cristo o centro dessa igreja. Aí você procure uma igreja saudável, e aí você frequente essa igreja. A gente precisa ensinar isso, porque hoje existem muitas igrejas, e nem sempre as igrejas têm pregado a Cristo, nem sempre as igrejas têm colocado Cristo no centro, nem sempre a igreja tem colocado Cristo no centro das suas pregações, do seu púlpito. Então a gente precisa entender isso. E ele percebeu que os profetas e outros profetas, depois ele cita outros nomes, que tinham sido pagos, contratados para intimidá-los. Discernimento espiritual. Mas não só discernimento espiritual. A segunda característica, a qualidade que eu vejo em Neemias é a oração. A oração. Se você olhar, e aqui quem tem acompanhado as nossas mensagens, essa é a sexta, capítulo 6 de Neemias. E eu estava olhando dos 5 primeiros,
3 já tinham falado de oração, e agora nós estamos na sexta, 4 falando de oração. Em 6 capítulos, 4 deles a gente tem ensinamento de Neemias indo buscar a Deus, Neemias orando, Neemias colocando a oração, e a gente colocando aqui a oração como um ponto central para falar para vocês. Será que isso não nos ensina alguma coisa? Será que isso não nos ensina alguma coisa sobre oração? E aqui o que eu quero refletir com vocês sobre oração, porque não é a oração falada, não é a oração pregada, não é a oração de doutrina, mas a gente precisa colocar em prática essa oração, porque muitas vezes hoje nós transformamos a oração até mesmo em reunião de oração. Ora no começo, e a gente canta, e a gente prega, e a gente fala sobre a oração, a gente lê textos sobre a oração, e faz uma oração no final. Ou quando a gente se reúne em algum ministério, diaconia, presbíteros, outros ministérios, falam assim: não, vamos fazer uma reunião de oração. A gente começa com uma oração, e a gente conversa, e conversa sobre os ministérios, conversa sobre a organização, conversa sobre a administração, conversa sobre o que precisa ser feito, conversa sobre os problemas, resolve, e aí ora no final, e a gente vai para casa. Será que a gente não precisa aprender um pouco mais sobre oração? A gente fala muito sobre oração, mas será que não oramos pouco? E aí eu te convido a lembrar das tuas últimas decisões. Será que nas tuas últimas decisões você parou para orar e investiu tempo em oração antes de tomar essa decisão? Será que nas tuas últimas decisões, e pensa aí talvez nas últimas 5, 7 decisões, as tuas últimas decisões importantes, será que você investiu tempo em oração antes da tomada de decisão? Porque aí eu me lembro de Jesus, quando foi escolher os 12, ele se retira a noite inteira para orar. Ou Jesus, quando vai enfrentar a crucificação, ele chama os seus amigos e vai para o jardim do Getsêmani para orar. Ou Jesus, quando tantas vezes a multidão queria aclamá-lo rei, e juntava para já colocá-lo, ele retirava da multidão e saía para orar. Se Jesus necessitava tanto de oração em momentos assim, por que nós fugimos tanto da oração? Por que nós oramos tão pouco? Pensa na sua semana. Quanto tempo você tem investido em oração? Quanto tempo você tem investido em oração? Se você quer reconstruir algo na sua vida, o quanto tempo você tem investido em oração? Se você vem ou tem vindo nesses domingos e tem falado: puxa vida, eu quero isso para a minha vida, eu quero a reconstrução da minha casa, eu quero a reconstrução do ministério, eu quero a reconstrução dos meus sonhos, eu quero a reconstrução de tantas coisas. Quanto tempo você tem investido em oração? E não é uma oração de determinar, não é uma oração de colocar Deus na parede, não é uma oração de fugir da realidade, mas é uma oração de falar: Deus, fortalece as minhas mãos. É uma oração realista, é uma oração humana, é uma oração que se coloca em submissão à vontade dEle, é uma oração que reconhece as suas fragilidades, está sendo intimidado, tem a oposição, mas ele se derrama em oração para dizer: Deus, fortalece as minhas mãos, me ajuda para concluir essa obra, me ajuda para vencer essa oposição, me ajuda nessa reconstrução. A gente tem falado sobre isso e tem incentivado, e aqui já fica um convite. Na quinta-feira nós temos feito um culto da vitória, e o culto da vitória tem essa campanha de oração das 7 semanas, e a gente tem orado, e a gente tem falado desde o começo que a gente queria que esse culto fosse um culto recheado de oração, para a gente não ficar preocupado com quantas orações, quanto tempo, mas vai ser enfadonho ou não. Não, nós vamos gastar tempo orando, e vai ter várias orações sem problema, porque nós queremos, e nós entendemos e cremos que nós queremos um culto da vitória cheio de testemunho, não por causa do culto da vitória, cheio de testemunho não porque é algo místico, mas cheio de testemunho porque a vitória vem através da oração. E quando a igreja ora, como o pastor Guto falou no início, quando a igreja ora, o céu se movimenta. Quando a igreja ora, a glória do Senhor enche esse local. Quando a igreja ora, nosso coração se transforma no coração de Deus. Quando a igreja ora, nós somos transformados. Por isso nós precisamos orar.
E aí já fica o convite para você então, o culto da vitória, toda quinta-feira, das 6h30 às 7h30, final da tarde, 18h30 às 19h30, é um culto regado de oração, porque a gente precisa parar e refletir sobre a nossa vida de oração. Quando eu lembro de João 15, a videira verdadeira, ele fala assim, ó, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E eu sempre penso na oração. Sem oração nós não podemos fazer nada. Sem oração nós não devemos nos movimentar. Sem oração nós não deveríamos decidir nada. Sem oração nós não deveríamos nos mover nem para a esquerda nem para a direita. Você precisa se perguntar, será que eu tenho orado o suficiente para a tomada dessa decisão? Será que eu tenho orado o suficiente para entrar em algum ministério? Você que de repente está chegando, se não está em ministério nenhum, e fala assim, puxa vida, como que eu vou ajudar nessa igreja? Eu quero ajudar. E aí às vezes a gente nem ora antes, a gente já vê, eu tenho os meus amigos ali, eu vou lá me juntar com eles. Até aquele ministério parece legal, eu vou lá me juntar com eles. Aquele ministério parece, é uma turminha boa, eu vou lá me juntar com eles. Será que nós não precisamos orar antes? E perguntar para Deus, Deus, aonde o Senhor quer que eu atue? Quais foram os dons e talentos que o Senhor me deu para ajudar nesse ministério, para ajudar nessa igreja? Como que eu posso somar com essa igreja? Porque, querido, você não está aqui para esquentar banco, tá? Você não está aqui para ficar parado. Você está aqui para nos ajudar, você está aqui para somar conosco. Então, se você não está envolvido em nada ainda, comece a orar. Pergunte para Deus, Deus, onde é que eu preciso me envolver aqui? O que eu preciso fazer? Deixa Deus falar contigo. Nós precisamos orar. Se queremos reconstruir algo na nossa história, se queremos reconstruir algo na nossa família, na nossa casa, nos nossos sonhos, nós precisamos ter uma vida de oração. E por fim, vigilância constante. Vigilância constante, perseverança. A palavra da moda é resistência. Eu diria, se você se propôs a reconstruir algo, se Deus colocou no seu coração, vá em frente, não desista, porque mesmo se você estiver no finalzinho da reconstrução, mesmo se você já tiver completado os seus muros, o inimigo estará sempre pronto para te derrubar, sempre pronto. Por isso, vigilância constante, o tempo inteiro. Você vai perceber que desde o início do capítulo até o final do capítulo, depois volta ainda eles falando que os inimigos queriam se levantar, e eles ali vigilantes, em oração, o tempo todo. Lembra quando eles estavam trabalhando ainda, antes de completar os muros? Com uma mão eles pegavam a arma, com a outra mão eles pegavam a enxada para trabalhar. Essa é a ideia, fé e ação é o tema da nossa série, é essa a ideia, vigilância constante, é o tempo inteiro, porque o diabo, como diz a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 5, o nosso adversário, ele anda ao derredor, faminto como um leão, procurando alguém para devorar. Aliás, eu quero concluir com esse texto, vai lá para 1 Pedro capítulo 5, lá no final, primeira carta de Pedro capítulo 5, versículo 8 começa com esse. E olha que diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 vai dizer, estejam alertas e vigiem, vigilância constante. Neemias era assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Querido, se Deus colocou algo no teu coração de reconstrução, fica firme, permaneça vigilante, mas persevere, resistência, aguenta,
porque Deus te dará bom êxito, porque Deus te dará forças. É isso que fala aqui. E mesmo que o inimigo se levante, mesmo que o inimigo procure te devorar, mesmo que o inimigo que veio para matar, roubar e destruir, queira destruir a tua reconstrução, o Deus de toda a graça, que os chamou para essa reconstrução, nós cremos nisso. Deus te mostrou alguma coisa, é porque é você para fazer. Se Deus te mostrou alguma coisa, o Deus de toda graça, que te chamou para essa reconstrução, Ele lhe restaurará, Ele te confirmará, Ele te dará força, e Ele te porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre, amém e amém. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, porque aquele que nos chamou é aquele que nos capacita, aquele que nos chamou para essa reconstrução é quem nos protegerá, aquele que nos chamou para essa reconstrução é aquele que nos guardará. Pai, a batalha é tua, a vitória é tua. Nos ajuda a termos essas qualidades de Neemias, nos ajuda a termos esse discernimento espiritual, essa vida de oração e essa vigilância constante. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco e continua com teu Santo Espírito, nos ensinando a essa reconstrução, nos ensinando cada domingo, com a tua palavra, com a tua unção, nos ensinando a essa reconstrução. É isso que nós oramos, é isso que nós desejamos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pastor Guto. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai estejam com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus, e tenha uma boa semana na presença do Senhor.